Seguinte, o papo agora é com você que está começando no copywriting ou está se desenvolvendo no copywriting na era da IA. Bora aqui, rapidinho, presta atenção que eu vou te falar. Eu comecei no copywriting em 2019, comecei numa época aquela época lá que a gente teve o tal do lockdown, e era outro mundo, né? O ChatGPT e toda essa lógica de IA, ele começou a influenciar muito na produção, na criação de copy, de fevereiro de 2023 para cá, porque até em dezembro de 2022, quando ele foi lançado, enfim, as pessoas ainda estavam tentando entender como é que funcionava aquilo, né, o público comum. Não estou falando de desenvolvedores, de pessoas que já se debruçavam sobre o estudo da IA, mas desde que isso chegou ao copywriting, né, principalmente ao dia a dia, produção, processo de criação de cartas de vendas, de copies, anúncios, parece que é basicamente tudo o que o copywriter precisa saber para desenvolver através daquela ferramenta. Só que a gente precisa lembrar que tem que dar um passo atrás, porque eu não tenho que você setar, né, ou desenvolver, ou trocar com essa ferramenta de inteligência artificial, se você não tem uma base construída, se você não tem habilidades específicas como copywriter, e aí inclui pesquisa, inclui criatividade, inclui construção de repertório, teste AB, enfim, análise de métrica, análise de resultado. Você não sabe como treinar um IA para fazer o seu trabalho, ou para fazer junto com você, te dar mais ideias, gerar um brainstorm, se você não parte de uma construção de repertório técnico, estratégico, dentro do copywriting. E eu vejo essa diferença muito notada em profissionais pré-IA e pós-IA no copywriting. Tá? Eu estou aí há 6 anos trabalhando nesse mercado, já coordenei times de copywriting, de mais de 20 copywriters, redatores, ghostwriters, transcritores, na época ainda tinha transcritor humano, né? Eu acho que foi uma das substituições mais rápidas, inclusive, que a IA trouxe. Mas, basicamente, analisando, né, friamente, do pré e o pós-IA, parece que hoje em dia as formações elas estão sendo sempre relegadas à lógica do treinamento de IA, né? A gente vê muitas vagas, inclusive hoje, falando, ó, eu preciso de um copywriter, às vezes pleno, sênior ou júnior, que tenha um domínio de construção de copywriting com IA. Mas e a base? O que você vai ter de conhecimento aplicado em copywriting se você não estudar os grandes clássicos, as cartas de vendas, os autores clássicos, os principais livros, né, as maiores referências que a gente tem de Swipefile, testar na prática, entender como é um processo de construção de uma copy, desde o briefing até a construção das peças, o teste, a otimização, enfim. Você vai estar perdido, porque nesse sentido, volta naquela discussão, é a mente humana que não vai ser superada pela IA, é a mente humana que consegue se unir à IA e trabalhar e trazer a IA para o seu dia a dia. Mas para isso você tem que ter uma base. E é por isso que nesse vídeo, né, perdoe a introdução longa, mas nesse vídeo eu quero te falar exatamente isso que está aparecendo aí para você agora. Quais são as principais habilidades que todo copywriter deve dominar. E se você chegou nesse mercado já na era da IA, é importante que você volte alguns passos atrás e entenda isso aqui principalmente. Lembrando, tá? Tem conteúdo disso aqui no canal. Tem aulas que eu gravei ao vivo, aulas de 1h30, 2 horas, passando por cada um desses tópicos aqui. Tem aula sobre pesquisa, tem aula sobre persona, tem aula sobre emoções, tem aula sobre técnicas muito, tem aula de headline, tem aula de CPL, tem aula de anúncios, tem aula, enfim, bastante aula voltada à técnica, principalmente da escrita, onde eu escrevo junto com vocês, está tudo aqui disponível, tá? E principalmente como estrategista. Então, eu vou passar por esses 5 tópicos e se em algum momento você sentir que tem uma certa deficiência estrutural na sua formação, na parte técnica e estratégica que você precisa revisar ou precisa de fato formar, precisa ter mais repertório sobre um desses tópicos, eu quero que você se sinta à vontade para primeiro se inscrever se não for inscrito aqui no canal, mas visitar essas aulas que estão aqui salvas, são 22 aulas, é um curso completo de copywriting, muito melhor do que muitos que a galera já chegou de feedback aí para mim que pagou 5, 6 mil reais e não teve acesso a essa profundidade, principalmente prática, que tem aqui nas aulas do canal. Então aproveita. Mas vamos lá. Quais são as principais habilidades que todo copywriter deve dominar pré e pós-IA? Principalmente, estou falando esse vídeo aqui foi para a galera que está achando que é só jogar lá no ChatGPT, no cloud e vai ter a copy. Você precisa aprender o copywriting raiz, processos de escrita de copy para poder melhorar o seu agente, os seus prompts, enfim. Mas bora lá. O primeiro deles é a leitura estratégica e interpretação de briefing. Por quê? Antes de escrever, você precisa ler e interpretar bem. Copy é tradução de briefing em persuasão. Então tá aí os itens que você precisa desenvolver nesse tópico. Entender o que o cliente realmente quer, e aí nem sempre é o que ele diz, quando eu coloquei ali, é o seguinte, tá nas entrelinhas da conversa. Muitas vezes, uma forma inteligente de você usar IA junto com o seu processo de construção de copy é entrar com uma dessas IA de transcrição dentro de uma reunião, mas ter um questionário próprio. Ter as perguntas suficientes que você precisa ter para chegar à resposta que você precisa chegar.
Então, muitas vezes não vai estar no que o expert, o cliente, a empresa vai falar para você, mas nas entrelinhas, justamente nessa entrevista profunda, nesse um a um, nesse contato, nessa análise, na coisa humana, do olhar, do entendimento, da forma como ele fala, do respiro, o que que brilha o olho dele na hora dele falar, o que que você já percebeu que é algo que ele não gosta, você pode separar da narrativa, enfim, tudo isso nesse contato mais humano. E aí você pode sim ter um questionário próprio, tá? Ter um briefing próprio para fazer essa entrevista, entender o que precisa e depois usar a IA para melhorar, para treinar ela a partir dessas respostas, enfim. Segundo, separar informação relevante de ruído. Então é importante também que, por mais que você tenha muita informação, a leitura estratégica de um copywriter estratégico, que está ali montando a narrativa, uma big idea, é justamente separar esse joio do trigo. Pô, o que é interessante aqui, o que que não faz sentido aqui, e são informações que eu não preciso trazer para a minha campanha. Fazer perguntas certas para preencher lacunas. Muitas vezes a resposta do que você precisa, ela nem está no seu briefing, nem está ali no seu questionário, no que você vai perguntar, na pesquisa que você vai fazer, ela surge muitas vezes. Exemplo, venda de curso, descobrir quem é o público, qual dor resolver, qual transformação promete. Então, fazer realmente uma análise, e às vezes ela não fica só nas fontes oficiais. Inclusive, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre a minha técnica, que é justamente você buscar fontes não oficiais de pesquisa. Então você tem que olhar, por exemplo, comentários, você tem que, às vezes, comprar um produto, você tem que ir onde aquele público dela tá. Inclusive, né, sempre deu a indicação aqui, assiste aquele filme do Mel Gibson, que ele tem que pensar como uma mulher para fazer uma campanha feminina, ele troca de corpo com a mulher, é bem legal, e dá a entender essa lógica da leitura estratégica e interpretação de briefing também, porque foi o que ele fez a partir da vivência real sobre as dores das mulheres que ele ia escrever ali uma campanha publicitária. Então, dentro do universo de copy, quando você tem, eu coloquei um exemplo aqui de venda de curso, mas de mentoria, de e-commerce, de produtos, é preciso, né, de fato, se interessar por aquilo e muito além do que as fontes oficiais vão trazer. Segunda habilidade importantíssima, estudo profundo de avatar e a jornada de compra, que não falando mais do seu cliente, da empresa, do expert, enfim, mas do público. Você entender de fato qual é o processo que faz aquela pessoa se interessar, gerar desejo, o nível de consciência dela, que vai desde o inconsciente até totalmente consciente para comprar aquele produto, fazer de fato esse desenho dessa jornada para saber onde a sua copy, qual é o nível de intensidade de ajuste da sua copy precisa ter entre cada uma dessas etapas. Então, copy ele não fala para todo mundo, né? Fala para uma pessoa específica no momento certo. Aquela frase famosa, de quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, aqui também habilidades que você precisa desenvolver independente de IA. Você pode usar para treinar IA ou para fazer essa troca com a IA. Pedir para ela analisar através de sites, de comentários, etc., de uma base de respostas, né, dos seus leads. Você pode chegar a alguns desses entendimentos, mas você precisa, enquanto profissional ser humano, desenvolver esse conhecimento, essa habilidade. Identificadores, desejos, objeções, a linguagem, mapear o nível de consciência, como eu falei, né? Se você ainda não estudou Eugene Schwartz, né? Não é a IA que vai te ensinar isso. Criar mapa da jornada, onde o cliente está, onde ele precisa chegar, fazer realmente um traçado entre o ponto A, onde ele está, o ponto C, onde ele quer chegar, e o ponto B, que é a ponte, justamente o seu produto, a solução que vai fazer ele sair desse lugar para esse lugar. E ferramentas práticas, entrevistas, enquetes, análise de review, comunidade, reclame aqui, entendimento de pesquisa, leitura de dados, tudo isso é importante dentro do universo de pesquisa de copy, nessa árvore aqui de duas habilidades que se combinam. Leitura estratégica e interpretação de briefing, do que você vai pesquisar com o cliente, e o estudo de quem você vai vender, tão importante quanto, porque ele complementa as informações que você tem do próprio cliente. Terceira habilidade, argumentação lógica e emocional. O bom copywriter, ele equilibra razão e emoção. Lembra que eu até dei uma referência aqui ao NX0, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Porque o cliente, ele decide com a emoção e justifica com a lógica. Então você tem que saber trabalhar bem. Tanto para o cliente mais racional, você ter ali argumentos, provas, garantias, né, a lógica ali, apresentar dados, fazer com que aquela pessoa, ela entenda que está tomando a decisão por si própria, mesmo que a emoção que está levando ali, ela agir daquela forma, às vezes com mais escassez, urgência, gatilhos mentais. Então emocional você ativa como? Contando histórias, usando metáforas, despertando desejos, tocando na dor. Então toda essa lógica de equalizar muito bem as emoções, trazendo o lado da emoção para dominar e conquistar, mas também trazendo o cérebro racional para comprovar, lógica, dados, provas, metodologia, tudo isso dentro de uma copy ela dá mais sentido. É por isso que tem gente que confunde muito isso na copy hoje em dia. Acaba focando tanto no emocional, na dor, vamos tocar na dor, apertar a dor e fazer o cara desesperar de comprar, e aí traz um mecanismo único chulo, que é uma parte racional importante, onde a pessoa precisa entender o que está por trás daquilo, né, a ciência, a pesquisa que está por trás do sucesso daquele produto, do benefício diferente que ele traz,
e aí faz qualquer porcaria do tipo, né, nova planta da Amazônia que cura diabetes, essas porcarias que a galera vende na internet aqui. Por quê? Eles não pensam tanto na lógica racional que um bom produto deve ter, mas que é um copy quem vai trazer isso à tona. Então esse equilíbrio, de fato, é uma das habilidades, inclusive, que destacam os copywriters comuns dos copywriters que realmente performam boas campanhas. Ele sabe dosar muito bem entre o emocional e o racional, para não ficar nem tão forçado e técnico demais, e nem só coisa emocional, apelativa, direta, de gatilho, enfim. Quarta habilidade, aí sim, que muita gente já começa focando na de cá, esquece das outras três, que é a técnica de escrita. Você dominar muito bem a escrita de headline, de boas CTAs, variação de CTA, estrutura de copy, estrutura de VSL, de anúncio. Então a técnica aqui é como se fosse seu martelo no copy, a ferramenta, mas ela só funciona em cima de uma base de conhecimento, pesquisa, estratégia. Inclusive, tá, tudo isso que eu estou falando para você tem nessa base de conteúdo disponível aqui no canal. Então se você quer se aprofundar no copywriting, você precisa maratonar esses vídeos, precisa assistir, entender para conseguir aplicar. Fórmulas básicas de headline, CTAs claros, específicos, urgentes, variação de CTA, variação de headline, que hoje é o principal, que são os ganchos, tanto para roteiro de vídeo, aqueles primeiros 3 segundos ali, que melhora, né, o hook rate, o hold rate, mas também para headlines, para você fazer uma copy, um criativo de anúncio que chame a atenção de forma criativa, mas também de forma persuasiva. Estruturas clássicas, que a gente está falando aqui do básico, mas é o feijão com arroz que funciona até hoje. Inclusive, muita gente que traz novidade, ela está pautada de alguma forma nessas fórmulas, nessas estruturas mais simples e mais antigas. A EDA, PAS, problema, aumento do problema, solução. A EDA, atenção, interesse, desejo e ação. Questão, solução, prova. Tem várias estruturas, inclusive aqui também no canal já trouxe mais de 10 estruturas de copy, tanto para formatos específicos quanto para o geral. A EDA mesmo é coringa. A EDA ela serve para VSL, para anúncio, para copy de legenda, de conteúdo, do que você for fazer. E por fim, uma das principais habilidades é pensar como estrategista, não só pensar como um redator, como alguém que escreve, mas, pô, onde a minha copy se encaixa no contexto completo desse funil? Como que ela vai performar melhor, levar uma pessoa de um ponto A para um ponto B para um ponto C, de um anúncio para uma landing page para uma VSL, de uma VSL para um e-mail, para uma mensagem, enfim. Como eu vou conduzir isso, ter uma linha muito bem amarrada e de forma estratégica, conseguir diminuir, né, ou melhorar, otimizar essas métricas, diminuir o custo por lead, melhorar a taxa de CTR, enfim. Então, copywriter de verdade não é digitador de frases bonitas. Inclusive, é uma confusão que daria um vídeo inteiro aqui, essa coisa da copy poética, copy efetiva, copy mais voltada à conversão, né? Não enxergo muito bem assim. Você tem que ter a linha criativa, isso tem que trazer muito bem a beleza, a diferenciação. Ela tá nessa boa escrita, mas servindo a uma conversão, a um propósito, um objetivo de venda. Então aqui nessa fase, o que você tem que aprender? Visualizar a copy dentro do funil, como eu falei, porque ele é um caminho, é uma jornada, então isso precisa estar muito bem ligado. Você não tem como pegar uma estrada e do nada ter uma quebra, ter um atalho. A pessoa está buscando ali um sentido e a copy ela tem que ligar muito bem esses pontos. Entender de métricas básicas, CAC, custo de aquisição de cliente, CTR, né, taxa de clique, ROI, retorno sobre investimento, custo por aquisição, CPM, custo por impressões. Isso aqui é importante que você não tem que entender só a lógica do tráfego. Tem gente que só foca ali nessas métricas iniciais, mas os KPIs do copywriter. Ou seja, dentro de uma campanha, o que estão esperando de você? O que você tem como performar? Porque muita gente entra, inclusive, nessa linha, né? Não, sou copy, eu sou escritor, eu faço, e aí joga pro tráfego aí para ver se está dando bom ou não. Nesse caso, você como estrategista também tem que saber o que você está buscando, até para conseguir comprovar lá na frente que você alcançou o seu objetivo. Você precisa ter um OKR, você precisa ter um KPI, ou seja, chegar no final dessa campanha e falar, ó, nossa taxa de retenção, de comparecimento na live 1 era X, eu consegui fazer tanto. Nossa taxa de conversão foi para tanto depois que eu liguei esse funil aqui de recuperação de carrinho. Enfim, você tem que ter algo para chamar de seu. Você tem que ter uma métrica para defender e buscar, entende? Então esse conjunto aqui é o que vai te fazer um estrategista. Por exemplo, aqui, não adianta uma landing page perfeita se o anúncio atrai o público errado. O entendimento do estrategista, justamente nessa visão macro, né, 360, de olhar para todas essas nuances aqui. Leitura estratégica, estudo profundo de avatar, a jornada de compra dele, argumentação lógica e emocional para trabalhar muito bem esse equilíbrio nessa copy, técnicas de escrita para poder, aí sim, performar com a ferramenta ideal na copy e pensar como estrategista aí a nível pessoal, a nível de carreira, mas também a nível de entendimento do que você está fazendo ali e o objetivo para o qual a sua copy está servindo, né? Você não vai escrever por escrever. Pensar de forma estratégica é justamente isso, você traçar um plano
sabendo que a sua copy serve a isso e conseguir acompanhar muito bem o que está dando bom e o que está dando mal. Agora é o seguinte, me fala se esse tipo de conteúdo aqui, um pouco mais de conselho, mas ao mesmo tempo clareando os caminhos para você que está começando no copywriting, faz sentido? Se sim, deixa seu like para eu saber, comenta aqui o que você quer ver aqui de conteúdo no canal, voltado a copy, voltado a vendas, voltado a venda de infoprodutos, lançamentos, o que você quer aprender, que eu possa compartilhar contigo nessa minha jornada dos últimos 6 anos. Então, comenta aqui, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo.